todos, bom dia a todos os presentes aqui no salão, aqueles que eu vejo que são os encarnados, aqueles que eu não vejo e são os desencarnados aqui presentes, que nos auxiliam, e um bom dia também a quem nos acompanha pelas mídias digitais. Então é com muita alegria que estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes. Como a gente diz sempre, voltamos a repetir, pensamentos em Jesus. Esqueçam alguns problemas, esqueçam por hora as preocupações, se preocupem com Jesus. Pensem nele e conversem com ele, que aqui é o melhor caminho para todos nós. Tem alguém chegando na casa pela primeira vez? Olha, por favor, levantem bem as mãos, olha só que legal. Sejam bem-vindos, viu? Muito bem-vindos, a casa acolhe vocês com muito amor, muita paz em Jesus. Assim como a todos nós. Sejam bem-vindos e que vocês tenham aqui todo o acolhimento necessário. Se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar para nós qualquer coisa a respeito dos trabalhos, se dirijam aqui conosco, tá bem? Recados, avisos, desliguem seus aparelhos celulares. Vamos fazer isso agora, antes do início dos trabalhos. Hoje nós temos como prato do dia pizzas. Hoje é o dia da nossa pizza de mussarela, de calabresa e de atum. Quem quiser adquirir no final do trabalho, lá fora uma pessoa para atender a todos vocês. Muito bem, a palestra de hoje é referente ao livro do mês. A diretoria de doutrina estabelece aqui no Paz e Amor em Jesus que todo o primeiro domingo do mês, aqui nesse trabalho nosso, nós façamos a divulgação de um livro da doutrina espírita. A divulgação para que o público conheça o livro e que o público também possa adquirir o livro e estudar o livro, ler o livro doutrinário. E hoje, garanto para vocês que é um livro extremamente especial dentro da nossa doutrina. O título, A Caminho da Luz. O título já diz tudo, Quem vai ministrar a divulgação desse livro, a palestra para nós hoje, é o nosso amigo trabalhador aqui da casa, Cláudio Augusto. E os trabalhos vão se transcorrer, além da palestra, da seguinte maneira: leitura da mensagem Luciane, leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo com o Eduardo. Prece inicial, nós vamos pedir para o Rubens Brizoeira vir fazer, tá bom? Vibrações gerais dos passes e das águas com a Helene. E a prece final será com a Maria Luísa. Rubens, por favor, Rubens, agora não, por favor, tá? Quem vai fazer, na verdade, para nós, a prece inicial é a nossa amiga Patrícia. É que a gente procura dar tantos recados para vocês e ver tanta gente aqui no salão, sinceramente, a gente fica muito contente. E às vezes as coisas aqui fogem um pouquinho para a gente falar, tá? Desculpa a todos vocês. Então, um bom trabalho a todos nós, que Jesus nos abençoe e vamos à nossa palestra, ao nosso trabalho. Bom dia. Então vamos à mensagem. É do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Mensagem 113. Não desanime. Aprenda a começar e a recomeçar. Não se deixe arrastar pela indiferença. Se caiu, levante-se e recomece. Se errou, erga-se e recomece. Se não consegue dominar-se, firme sua vontade e recomece. Não desanime jamais.
Talvez chegue ao fim da luta cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes diante do Pai Todo-Compassivo. Bom domingo a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. O egoísmo, Emmanuel, Paris, 1861. Vou ler um trecho do item 11. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo a invasão dessa lepra do coração humano que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. E a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem que cabem a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam à marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário primeiro expulsá-lo de vosso coração. Bom dia. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos, acelerar nossos corações, sentindo toda essa energia benfazeja que está nessa casa. Vamos relaxando, pensamento em Deus, Jesus, nosso Mestre, rogando a eles que possamos estar preparados para essa aula de hoje, que possamos compreender tudo que for ensinado, que possamos ter ouvido de escutar e, principalmente, colocar em prática em nosso dia a dia tudo o que foi ensinado. Que possamos, como disse na mensagem, não desanimar, segurar na mão de Cristo e caminhar na nossa trajetória, sempre confiando que tudo está escrito, que tudo vai melhorar e que sempre chegaremos vitoriosos no final. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Bom dia, meus amigos. Me ouvem bem? Quero cumprimentar a todos os presentes aqui no Salão Allan Kardec, bem como aqueles que nos acompanham pela web e aqueles que possam vir a acessar este conteúdo a posteriori. Meus amigos, em primeiro lugar, eu gostaria de expressar a minha gratidão pela oportunidade que tenho de participar do trabalho desta manhã radiante de domingo, porque a tarefa que me compete é tecer breves comentários acerca de uma obra luminosa. Obra esta ditada pelo benfeitor Emmanuel, que em uma de suas passagens pela Terra, sob a personalidade de Manuel da Nóbrega, fundou a cidade que nos acolhe, a cidade de São Paulo. O livro do qual trataremos nessa breve exposição foi psicografado pelo inesquecível médium Francisco Cândido Xavier, a quem todos nós, os espíritas, somos devedores. Naquele encontro memorável na cidade de Pedro Leopoldo, entre Emmanuel e Chico Xavier, esses dois missionários, um na terra e outro no céu, convencionaram que deixariam para a posteridade 30 livros, mas foram mais de 400 os livros psicografados por Chico Xavier, sob a direção do mentor espiritual do seu trabalho, Emmanuel, que ao longo de diversas passagens pela Terra, foi conquistando aquilo que um dia cada um de nós haverá de conquistar, a nossa iluminação espiritual. Não sei se vocês perceberam,
mas o trecho do Evangelho que acaba de ser lido, item 11, do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, foi ditado por Emmanuel, porque o mentor de Chico Xavier participou da pleiade de espíritos que receberam do Divino Mestre Jesus a tarefa de transmitir ao nosso codificador, Allan Kardec, as informações luminosas que consistem na doutrina espírita que ele trouxe à luz no século XIX. Meus amigos, o livro A Caminho da Luz, que eu tenho em mãos, traz uma ideia central. Do que trata esse livro? Esse livro narra acontecimentos históricos, mas atenção, com um detalhe muito especial. Acontecimentos históricos, sempre examinados a partir dos ascendentes astrais. Sabemos nós, os espíritas, que o acaso não existe e a Terra é governada. Quem governa a Terra, bondosos irmãos? É o Divino Mestre Jesus. Nos revela Emmanuel nessa obra memorável, retomando uma ideia que já havia sido propagada pelo eminente filósofo francês Leon Denis, a quem coube ficar à frente do movimento espírita a partir do momento em que o nosso codificador Allan Kardec retornou às esferas espirituais no dia 31 de março de 1869. Num livro antológico intitulado Cristianismo e Espiritismo, lançado originalmente na Europa em francês, mas lançado aqui no Brasil, traduzido para o português e lançado no ano de 1919, Leon Denis nos informa que quem governa a Terra é o Divino Mestre Jesus. A Terra é, sim, governada, e ao longo desta obra, o benfeitor Emmanuel nos transmite diversas informações que fundamentam este pensamento. Por exemplo, no longínquo ano de 1588, Felipe II pretendia invadir a Inglaterra. Para tanto, ele organizou na Espanha a Invencível Armada. Invencível Armada constituída por mais de 100 embarcações, que transportavam um exército de 35 mil homens. O propósito de Felipe II era invadir a Inglaterra, perpetrar uma agressão injustificada. Mas a Invencível Armada foi derrotada não pelos ingleses, mas por uma tempestade avassaladora. Porque a espiritualidade tinha outros planos para os ingleses, tinha outros planos para a Inglaterra. Porque sabemos nós, os espíritas, que assim como os indivíduos têm missões, as nações também as têm. No caso do Brasil, sabemos nós, pelas informações transmitidas pelo eminente escritor Humberto de Campos, mais uma vez pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, a nossa missão, a missão do Brasil, é propagar as claridades do cristianismo restaurado, o espiritismo. E é isso que temos feito na medida das nossas possibilidades. Essa informação está contida numa obra genial, intitulada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. No livro A Caminho da Luz, o escritor espiritual, o autor espiritual da obra, o benfeitor Emmanuel, nos relata que há milênios, num planeta do sistema de Capela, o sistema de Capela fica a 42 anos-luz da Terra,
o que implica dizer que quando a luz parte de Capela, mesmo vencendo o espaço, na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, essa luz demora 42 anos para chegar ao nosso planeta. É que, diante das imensidades do universo, mesmo os lugares próximos são muito distantes. Para se ter uma ideia, a luz do Sol que estamos recebendo nessa manhã radiante demora 8 minutos quando sai do astro-rei para chegar ao nosso planeta. Pois bem, Emmanuel nos informa que há milênios este planeta passava pelo processo que a Terra passa hoje, o processo de transição planetária. Aqueles espíritos que traziam em seus corações as chagas morais do egoísmo e do orgulho não poderiam permanecer naquele orbe, porque o planeta seria alçado da condição de mundo de provas e expiações à condição de mundo de regeneração. E eles não tinham, alguns dos habitantes desse planeta, não tinham o adiantamento moral necessário para que pudessem viver num planeta desta categoria. O que foi feito pela providência divina? Esses espíritos foram degradados, eles foram exilados, passaram a viver materialmente em outro orbe. Em que orbe? A Terra, bondosos irmãos. Foi o divino Mestre Jesus, o nosso governador, que acolheu esses espíritos sofredores, que eram torturados pelos seus próprios sentimentos, o egoísmo e o orgulho. Informa o benfeitor Emmanuel, nesta obra memorável, A Caminho da Luz, que os exilados de Capela constituíram algumas civilizações que nós conhecemos. A civilização do Egito, a civilização da Índia, os arianos da Europa e os hebreus. Bondosos irmãos, os egípcios, dentre os exilados de Capela, eram aqueles que tinham mais méritos. E a civilização egípcia se caracteriza por 2 fatores. O primeiro deles é que esses irmãos tinham uma verdadeira saudade do céu. Porque em Capela eles deixaram os seus afetos e pretendiam, assim que possível, retornar ao seu planeta original. Outra marca dos egípcios daqueles tempos era o culto à morte. Eles veneravam a morte. Veneravam a morte porque sabiam que os espíritos são imortais. Eles conheciam o princípio da reencarnação, assim como sabiam da existência de um Deus único. Só que o monoteísmo entre os egípcios era divulgado apenas para os iniciados, porque eles entendiam que os seus companheiros, que ainda tinham uma certa limitação para compreender as coisas da alma, não poderiam receber aquela informação da existência de um Deus único. Portanto, se desenvolveu no Egito o politeísmo simbólico. Meus irmãos, na Índia também tivemos a presença dos exilados de Capela. Mas antes de dar mais detalhes acerca dessa civilização, é lícito registrar que os egípcios, quando receberam do plano espiritual a informação de que voltariam ao seu planeta original, deixaram para o nosso planeta um presente: as pirâmides, que até hoje desafiam
a ciência de nosso tempo, como eles conseguiram, no meio do deserto, construir aqueles monumentos. Mas o fato é que, assim como os egípcios, também na Índia, tivemos os exilados de Capela. Mas aqueles que permaneceram na Índia traziam a chaga do orgulho muito acentuada em seus corações. E resistiram a conviver com os irmãos que a seus olhos eram inferiores e encontraram na terra. Não é por outra razão que eles desenvolveram na Índia o sistema abominável, o sistema de castas, que vige ainda nos dias de hoje, apesar da vedação legal. Ainda em pleno século XXI, se um pária está passando por uma calçada e avista alguém de classe superior, é seu dever atravessar a calçada e para o outro lado da rua, para que a sua sombra não se projete sobre alguém que é superior a ele. Isso é fruto do orgulho que traziam em seus corações os exilados de Capela, e por isso não puderam permanecer naquele planeta. Os arianos também representam os exilados de Capela. Estes, diferentemente daquela civilização que floresceu na Índia, toleravam, mais do que toleravam, eles gostavam da convivência com os irmãos inferiores que encontraram em nosso planeta. São eles, os celtas, os latinos, os gregos, os germanos e os eslavos, todos originários de Capela. E nós devemos a esses irmãos, pela convivência que tiveram com os espíritos que já encontraram na Terra, diversas realizações, especialmente no campo científico. Tivemos ainda a civilização dos hebreus. Os hebreus, bondosos irmãos, também representam os exilados de Capela. E a eles foi confiada uma tarefa muito especial: professar publicamente a crença num Deus único. Essa era a missão dos hebreus. Moisés, um dos patriarcas do judaísmo mais notáveis, que conduziu os hebreus por 40 anos pelo deserto, em busca da terra prometida, compartilhou com seus irmãos os ensinamentos que ele próprio havia adquirido entre os egípcios, que já conheciam, como eu noticiei, a existência de um Deus único. Moisés, como nós sabemos, foi criado pelos nobres do Egito, não é verdade? E recebeu, nos círculos dos iniciados, as informações que haveria de compartilhar com os hebreus. Hebreus, bondosos irmãos, que também receberam a tarefa de acolher entre eles a figura do nosso inestimável, divino Mestre Jesus. Porque quando eles chegaram de Capela, o Cristo se comprometeu com todos os exilados, não é verdade? Informando que ele próprio desceria às sombras do plano material para trazer a sua mensagem de amor. O Evangelho, que nós tanto estudamos na nossa querida doutrina espírita, que esclarece as mentes e consola os corações. Mas, infelizmente, o orgulho dos hebreus, exilados de Capela, fez com que a mensagem do nosso Divino Mestre Jesus, o governador do planeta Terra, aquele que nos conduz e aquele que prometeu ao Criador que nenhuma das ovelhas a ele confiadas se perderia,
Pois bem, a mensagem do Cristo não foi compreendida pelos hebreus, que não o reconheceram como o Messias anunciado nas suas Escrituras há séculos. A vinda do Cristo era esperada, a vinda do Messias, não é fato? Mas o Messias que os hebreus esperavam era um Messias que iria libertar, na visão deles, os hebreus do jugo do Império Romano. Era um Messias que, na expectativa deles, colocaria os hebreus acima dos outros povos, porque a chaga do orgulho, também entre os hebreus, permanecia. Para que a sua mensagem de amor se propagasse mais facilmente pela terra, o Divino Mestre Jesus, por meio de seus prepostos, operou no plano material, facilitando ao Império Romano a sua expansão. Essa história está muito bem caracterizada em outro livro memorável, ditado pelo benfeitor Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, Paulo Estevão. A grandiosa tarefa de Paulo na divulgação do Espiritismo, levando a mensagem do Cristo, inclusive aos povos que ainda não tinham a crença num Deus único, foi facilitada, porque ele viajou por todo o mundo conhecido, ou seja, o Império Romano, sem as barreiras das fronteiras. Mas ainda assim, meus amigos, ainda recebendo os favores do alto, os romanos preservaram em seu coração a chaga do orgulho. E o Império Romano caiu, como caíram todos os impérios, todas as civilizações que se sucederam na Terra, mas não conseguiram, para além das suas conquistas de ordem material, desenvolver em seus corações as sementes da humildade e da caridade. Os fatos foram se sucedendo. Missionários vieram à Terra, como foi o caso de Francisco de Assis, um dos 12 apóstolos do Cristo, informa Emmanuel. Qual dos 12? Também tem essa curiosidade, mas não nos é informado. Mas Francisco de Assis foi um dos 12 apóstolos que veio à Terra para, trazendo uma mensagem de paz e amor, recolocar a Igreja Católica nos trilhos. Infelizmente, isso não aconteceu. E a humanidade, de queda em queda, de sofrimento em sofrimento, permaneceu ao longo dos séculos em sua jornada. E neste momento, bondosos irmãos, chegamos num ponto culminante da nossa trajetória neste planeta que nos serve de morada neste universo infinito. Estamos, já citei, na fase de transição planetária, quando o nosso planeta, assim como aconteceu com os nossos irmãos em Capela, será alçado da condição de mundo de provas e expiações, onde o mal prevalece sobre o bem, para a condição de mundo de regeneração, onde a equação se inverte e o bem prevalece sobre o mal. Meus amigos, caminhando aqui para o encerramento desta breve exposição, eu gostaria de replicar, de compartilhar com todos vocês uma mensagem dirigida aos espíritas no século passado. Mas esta mensagem serve aos espíritas do século 21. No 25º capítulo, o último capítulo desta obra memorável, A Caminho da Luz, o benfeitor Emmanuel faz um apelo àqueles que professam
o Espiritismo. E eu quero compartilhar esse apelo, porque esse apelo ainda nos serve nos dias de hoje. Escreve o benfeitor. Assim que eu achar a página. Vamos lá. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado. E o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos chamados ao grande labor e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Bondosos irmãos, agradeço a vossa generosa atenção e rogo ao Divino Mestre Jesus que conceda paz e amor a todos os corações. Muito obrigado. Obrigada, Cláudia, pelo conhecimento compartilhado. E aqueles que ficaram interessados em conhecer mais, em ler o livro, lembramos que na livraria, na nossa livraria, tem desconto esse mês, né? Então aproveitem para adquirir o livro e saborear aí uma boa leitura. Então vamos agora para o momento do passe. Vocês vão se sentar de forma confortável. Vamos colocar as mãos de forma que estejam viradas para cima, também confortável. Aqueles que se sentirem bem vão fechar os olhos. E todos nós agora vamos participar ativamente do passe. Vamos junto aos médios que iniciam. Respire profundamente. Aproveita este momento para estabelecer ainda mais a conexão com Jesus. São breves minutos de autocuidado. É na vida atribulada, cheia de compromissos e afazeres, cheios de responsabilidades, mas agora é momento de se cuidar. O passe que vai iniciando no alto da cabeça vai reorganizando os nossos pensamentos. A humanidade caminha, evolui e percebe que o grande desafio está em se conhecer e aprender a lidar
com os pensamentos. Que sejamos então cada vez mais responsáveis pelo que pensamos. Ao deitar, reorganize os pensamentos, não em forma de preocupação, mas através da higiene do sono, ouvindo uma música tranquila, fazendo uma técnica de respiração, de meditação, fazendo uma prece de gratidão. Prepare-se para dormir e para acordar. Quando estamos equilibrados, temos a capacidade de ser mais assertivos nas nossas escolhas. Quando estamos equilibrados, somos mais resilientes das nossas grandes batalhas. E o passe vai percorrendo esses centros de força de forma muito dinâmica, propiciando para você o pensar, o frontal na região da testa, o intuir, percorrendo o laríngeo para que tenha boas palavras. A ofensa, muitas vezes dita em forma de palavras, causa mágoas, dores, que vão cristalizando também no corpo físico. E tão dinâmico que é, esse espelho vai registrando no nosso perispírito, que é uma cópia do nosso corpo físico, criando assim um registro que vai precisar ser burilado ao longo de muitas e muitas vidas. Essa energia foi também no nosso cardíaco, o centro das emoções. As emoções que precisam ser reconhecidas. As emoções que precisam ser verbalizadas. As emoções que precisam ser acolhidas por nós. As emoções que propagam ao nosso corpo físico a saúde, o bem-estar. Vamos reconhecer e aceitar aquilo que não podemos mudar, aquilo que depende do outro, que cada um possa carregar a sua bagagem de emoções de forma a reconhecê-las. Descemos ao nosso gástrico, que tem a possibilidade de expandir a energia através desse centro de força. Podemos também vibrar a cura, doar àqueles que precisam. Façam esse exercício agora. Saímos do eu, do particular, para compartilhar. Vá até uma pessoa que precisa, um amigo, um familiar, uma
até mesmo um estranho, não tão próximo, mas que nesses instantes precisa de boas energias. Vibre por ele, compartilhe a energia. Estamos em equilíbrio. Todos os centros de força foram sendo reabastecidos. O geniturinário, as pernas, a coluna vertebral. Em paz, somos mais felizes. Quando estamos em paz, em equilíbrio, estamos mais plenos e conscientes do papel que temos, seja na família, seja no trabalho, no estudo, onde quer que possamos estar ao longo da semana, estejamos plenos e conscientes. Vamos agora, nesses instantes, vibrar pela água. Há muito se estuda o processo de fluidificação das águas. Que momento onde podemos vibrar para que os nossos vasilhames seja depositado a energia que precisamos para, junto com a medicação, com o tratamento que fazemos, possamos nos recuperar de forma mais rápida, auxiliar todo o tratamento ao longo da semana. Lembre-se deste momento de autocuidado. Faça sua prece e tome pequenos goles desta água fluidificada, que cada qual pode trazer o seu vasilhame aqui no Evangelho. Jesus, o melhor amigo que podemos ter aos nossos lados. Esse será o amigo que não vai nos julgar. Esse será o amigo que vai estar de mãos dadas conosco. Esse é o amigo que está junto de nós, para que não desistamos das nossas trajetórias. Que sejamos então merecedores, fazendo a nossa parte, com boas conexões, com boas energias. E que assim vamos permanecer ao longo dessa semana, ligados à Casa de Paz e Amor, que tem um propósito tão lindo de ser um cantinho de paz, que ser para todos nós um momento onde escolhemos iniciar mais uma semana. Que Jesus abençoe a todos nós, a nossa família e a todos aqueles que trouxemos nessa manhã em nossos corações. Vamos agora, com a Maria Luísa, fazer a nossa singela prece de encerramento e, na sequência, teremos o sorteio do livro. Assim, queridos, mais um domingo feliz, mais um domingo de grande gratidão pelo nosso Evangelho Luz, em nome do nosso irmão palestrante. Que assim esses ensinamentos venham em nossa mente e em nossos corações. Que temos esta semana feliz, com muita fé, com muito amor, caridade, hoje e sempre.
e a gratidão aos nossos mentores amigos e aos nossos queridos médios por essa missão tão fervorosa que é amor e paz. Boa semana para todos. Por favor, permaneçam em seus lugares, que nós vamos sortear um exemplar para alguém de vocês. E esse sorteio, é claro que a gente gostaria de dar muitos livros para todo mundo, né? Mas a gente só pode sortear um exemplar. E qual é o caminho para o sorteio? Nós estamos pensando assim: quem faz aniversário no mês de outubro? Levante a mão. Tá. Quem faz aniversário no mês de outubro, já nos primeiros dias? Nossa. Quem faz dia 1º? Dia 2? 3? A senhora ganhou o livro, por favor, tá? Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Paz e amor em Jesus.